Trump garante que o Brasil é um péssimo parceiro de negócios e confirma que o Bolsonaro está sofrendo uma execução política, inclusive justificando as tarifas contra o Brasil justamente por essas medidas. Vendo por números frios, será que o Trump tem razão? Vai lembrar, galera, que o Lula fala que ele é um grande mentiroso e fala inclusive que se ele estivesse em solo brasileiro, provavelmente deveria ser preso pelas autoridades do Brasil. Falar um pouquinho também sobre a reunião do ano, talvez do século XXI, pelo menos até o momento, que é a reunião entre Trump e Putin realizada no Alasca. Discutir a grande simbologia desse território, quais são as perspectivas, qual o pedido do Trump e o pedido do Putin. Lembrando que o Trump, ele garante que ele vai sair muito decepcionado se um cessar-fogo não for estabelecido hoje. E nós temos algumas imagens bem fortes, como por exemplo Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, chegando com uma camiseta, com uma blusa da União Soviética. Enquanto isso, a Rússia continua avançando no campo de batalha, o que pode ser decisivo para esse acordo do Alasca, e nós temos Alexander Lukashenko, que é a liderança de Belarus, grande aliado do Putin, fazendo um telefonema para Trump, garantindo uma série de acordos e até visitas diplomáticas. Vale lembrar, galera, que Belarus e Rússia estão planejando um grande exercício, inclusive com equipamentos nucleares, muito próximo do continente europeu. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Oriente Médio, em que Israel retoma o seu projeto da construção dos assentamentos E1, que na prática, segundo o próprio Smotrich, ministro das Finanças, enterra a possibilidade da criação de um Estado palestino. Enquanto isso, no Líbano, há a previsão de uma guerra civil, palavras ditas pelo Hezbollah, se o governo libanês continuar aliado dos Estados Unidos e de Israel. O que está rolando no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovada por mais de 3 milhões de pessoas, inclusive eu sendo um dos grandes usuários aí, ó, tá oferecendo para você nesse momento em que o dólar tá 5,38, galera, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, pois isso é recorde negativo aí, né, negativo no bom sentido, porque tá barato pra gente comprar ao longo dos últimos meses. Claro que não é recomendação de compra, mas eu sempre aproveito esses momentos para ir diversificando as minhas posições. Com o cupom que eu tô oferecendo para vocês, Ricardo15, você ainda tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Cara, a gente tá falando de um valor que vai ficar na casa de 5,23, né? Se for pegar em relação ao passado histórico, galera, isso é maluquice em relação ao que já foi feito no passado. De novo, eu não estou recomendando, mas é a coisa que eu faço, né? Lembrando, galera, que a Nomad é uma grande parceira do canal, tá prometendo novidades aqui pra você. E claro, eu tô oferecendo um serviço, um produto que é, assim, altamente recomendado por milhões de pessoas aqui do nosso território e que é aceito em mais de 180 países. Permite, por exemplo, com que você faça pagamentos, compre dólares antecipadamente em suas viagens internacionais, tem acesso ao que eu considero o melhor cartão de crédito, que é o que eu uso, inclusive, também, que é o Nomad Explorer, que te dá pontos ali, galera, que não expiram, que te dá cashback dolarizado a partir das suas compras do Brasil, excelente para você diversificar suas posições. Então, se você quer mostrar para a Nomad, galera, que tá certo em apoiar o canal e ter acesso à melhor conta internacional do nosso país, galera, link na descrição, faça a sua conversão cambial, que eu tenho certeza, galera, que você, usando a Nomad, né, caso queira fazer as conversões, não vai se arrepender. QR Code aqui ó, na tela para vocês, cupom Ricardo15. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo que hoje tem assunto bem interessante aí pra gente tratar. Primeiro tema, galera, que chama atenção é mais uma vez uma declaração do Trump antes da viagem dele para o Alasca, em que ele se pronunciou de maneira bastante negativa em relação ao território brasileiro, colocando que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e está promovendo uma execução política do Bolsonaro, segundo as suas palavras, tá? O Brasil tem sido um péssimo parceiro em termos de tarifas. Como você sabe, eles cobram tarifas muito maiores do que as que nós cobramos e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. Eles cobram tarifas enormes e tornam tudo muito difícil de fazer. Então agora está sendo cobrado 50% de tarifas e eu sei que eles não estão felizes. Mas é assim que funciona nos Estados Unidos. Além de tudo, eles estão promovendo uma verdadeira execução política contra o Bolsonaro e eu posso falar que o Bolsonaro é um homem honesto, já que eu sei analisar as pessoas. Claro, segundo o pensamento, né, do Donald Trump. Por que isso é importante? Porque eles
da questão judicial, política, etc., cara, acho que assim, o Brasil já falou, né, que não há muito que possa ser feito, porque o Brasil alega que é uma defesa da soberania nacional. Independente se você considera certo, se você considera que está errado, o Brasil considera que uma ingerência estrangeira, a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, contra possivelmente outras autoridades, sanções por conta de decisões judiciais do Brasil, o Brasil alega que não vai mudar, né, algum tipo de prerrogativa de decisão, porque seria uma ingerência estrangeira em assuntos internos do Brasil. Lembrando, galera, que a gente tem apoio de alguns membros da comunidade internacional, como, por exemplo, os chineses, que também ressaltaram a defesa do Brasil, a Rússia e a Índia, e a gente percebe, veio trazendo para vocês, uma certa convergência política maior dos BRICS contra essas tarifas, as tarifas promovidas pelo Trump. Até por decisões políticas. Por exemplo, no caso da Índia, o Trump taxou em 35% mais multas porque a Índia compra combustíveis dos russos. A Índia falou que vai manter a sua soberania, inclusive promovendo até um certo boicote em relação aos produtos americanos e a valorização de produtos nacionais, e alegou também que não vai romper relações comerciais com os russos. Pois bem, galera, será que o Trump tem sentido? Tem razão? Na questão judicial, né, não vou discutir que é uma questão mais política, mas na questão comercial, quando a gente analisa, por exemplo, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, a gente percebe que a balança ela é favorável aos Estados Unidos. Mesmo assim, sendo sincero com vocês, isso não garante nada. Por quê? Pode ser que a balança seja favorável e o Brasil mesmo assim seja extremamente protecionista. Ela só é favorável porque, sei lá, o Brasil exporta café e importa produtos industrializados. Então é lógico que os produtos que os americanos exportam, mesmo sendo possivelmente sobretaxados, vamos analisar aqui no vídeo, mesmo sendo sobretaxados, como eles são de maior valor, então a balança ficaria positiva para os Estados Unidos. O que a gente observa na prática é que o Brasil, em relação a barreiras alfandegárias, cobra do mundo uma taxa de 12,4%. E eu sei que eu falando esse número, eu posso gerar algumas... Professor, mas quando eu vou importar, por exemplo, o meu equipamento eletrônico, quando eu vou importar, por exemplo, um carro, quando eu vou importar... Cara, 12,4% é a média. E aí são números. E eu concordo que o Brasil, ele é muito protecionista em alguns pontos que não precisava ser. Porque, teoricamente, o protecionismo, convenhamos, ele serve para quê? Para, supostamente, você proteger a sua indústria nacional em relação a produtos estrangeiros. Se a gente ficar taxando produtos industrializados que o Brasil nem produz, a única consequência é que vai ficar mais caro para o mercado nacional, gerando inflação, né, dentre outras questões aí relacionadas à possibilidade da falta de mercadorias. Mas 12,4 é a média, contando a importação de todos os produtos no mundo. Em relação aos Estados Unidos, a gente fala de uma taxa média de 2,7%. Os Estados Unidos, em relação à importação de produtos brasileiros, colocam na média 2,2%. Ou seja, a gente é de fato mais protecionista. Mas convenhamos que não é um protecionismo muito grande, é só, entre aspas, 2,7%, alguns produtos bem mais, claro, mas é que o Brasil, dos principais produtos que são comercializados, o Brasil até isenta. A gente fala, galera, de 48% dos produtos importados dos Estados Unidos que entram sem impostos e 15% dos produtos a até 2%. Fora que vários produtos têm como a gente chama de o cashback, né, entre aspas, que é pagado uma taxa ali, mas você pode descontar, por exemplo, em relação aos seus impostos. Então acaba ficando com uma tarifa bastante baixa. Ou seja, o Brasil, ele é mais protecionista que os Estados Unidos, mas lembrando que a própria OMC, Organização Mundial do Comércio, garante que alguns países em desenvolvimento, seja países emergentes, países mais periféricos, eles poderiam supostamente cobrar tarifas maiores porque são países em outro nível, que precisam proteger alguns setores que são mais essenciais, porque têm economias mais frágeis. A própria OMC, Organização Mundial do Comércio, ela faz essa divisão, vamos colocar. Então, de novo, não vou ficar discutindo aqui, porque não faz parte do meu canal, as questões judiciais e políticas sobre o fato, tá? Cada um aí tem a sua opinião, então, a pessoa tá certa, tá, enfim, né? Não vou questionar essas coisas. Na parte comercial, economicamente, não faz muito sentido, tá? Porque o Brasil não é um país protecionista, pelo menos não em relação aos Estados Unidos. O Lula, quando viu essas declarações que o Brasil era um péssimo parceiro comercial e tal, respondeu e colocou ali, né? Não ficaremos de joelhos. O Trump está mentindo. É mentindo quando o presidente dos Estados Unidos diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom, só que ele não vai andar de joelhos para o governo dos Estados Unidos.
Aliás, Trump, se você morasse no Brasil e tivesse feito o que fez aí nos Estados Unidos, a questão do Capitólio, enfim, você também seria julgado e, se culpado pelas autoridades brasileiras, iria para a cadeia. O que o Lula está colocando, né, é que, na verdade, o que o Brasil tem é uma separação clara entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que nos Estados Unidos talvez não fosse uma coisa tão clara assim. O próprio Haddad, por exemplo, falou, né, que o Brasil é mais, segundo a sua visão, o Brasil é muito mais democrático que os Estados Unidos, e que por isso que ele estava sendo punido, por ter uma visão mais democrática com a visão americana. E aí, pessoal, você concorda com os argumentos brasileiros na questão política e jurídica? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante, está rolando, galera. Na verdade, vai começar, enquanto eu gravo para vocês ainda não começou, mas a cúpula entre Trump e Putin. É a cúpula do ano, talvez a cúpula do século XXI? Muito difícil a gente saber. Os dois presidentes, eles estão se reunindo no Alasca, inclusive num lugar que é bem sintomático, né? A gente fala ali do encontro chamado de perseguindo ou em busca da paz ali no território, e é numa região do Alasca, que é onde fica a base conjunta Elmendorf-Richardson, que, para quem não sabe, é a fusão de duas bases que abrigavam no passado ali durante a Guerra Fria grande número de aeronaves, supervisionou, por exemplo, operações de radares e fazia vistorias, até espionagem mesmo, contra a antiga União Soviética. Tanto que, por exemplo, o lema das bases ali era cobertura aérea para a América do Norte. E aí fica a pergunta, né? Toda reunião, todo local, tá? Você vê ali, vai ser uma cúpula no Alasca. Cara, não é aleatório, né? Não foi quase qualquer lugar. Tem um simbolismo. Por que essa cúpula foi feita no Alasca? A gente pode colocar, cara, que é uma demonstração de força dos Estados Unidos, ser feito, por exemplo, numa base aérea. Conta bastante mesmo, mostra uma certa força militar dos Estados Unidos. A tendência, né, de escapar, por exemplo, de protestos mais intensos. Claro que o Alasca tem uma população, mas a densidade demográfica ela é muito menor, é o local mais distante do planeta. Então, sei lá, se fosse feito em Washington, imaginem que os protestos contra o Trump seriam muito maiores. E talvez até uma dificuldade de fiscalização, garantia de segurança do próprio Putin. A gente fala, galera, de uma possibilidade de um acordo de minerais do Alasca. Lembrando que pouca gente comenta sobre isso, mas os Estados Unidos estão desesperados com a possibilidade da falta de minerais terras raras. Esse acordo envolvendo uma Rússia que tem minerais terras raras, envolvendo uma Ucrânia que tem minerais terras raras, pode ser importante para os Estados Unidos dependerem menos dos chineses. A China, quando os Estados Unidos ameaçaram sobretaxar ali em 145%, 200%, a China foi lá e começou a sancionar, começou a boicotar os minerais terras raras. Isso gerou um desespero gigantesco nos Estados Unidos, porque isso compromete toda a indústria tecnológica e até mesmo a indústria de defesa. Aliás, os chineses, numa manobra bastante inteligente, vamos colocar assim, e ousada contra os americanos, eles não estão boicotando, mas eles estão dificultando a exportação de alguns tipos de minerais. Assim, eu não sei se eu posso exportar para vocês, Estados Unidos, sabe por quê? Porque eu só vou utilizar isso aqui para colocar, por exemplo, num chip que vai num míssil, né? Isso aí vai para o mar da China Meridional? Isso vai em direção a Taiwan? Eu quero saber a usabilidade, quero saber para onde que vai o dispositivo militar que você está criando uma série de burocracias que vem atrapalhando o desenvolvimento de inventário, capacidade de mísseis e equipamentos militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, utilizam o Alasca também como simbologia, muito possivelmente para algum tipo de acordo de minerais. E fora também a questão da proximidade, galera. Convenhamos que Rússia e Estados Unidos são países vizinhos. Muita gente não vê que a gente tem aquela visão meio plana, né, da Terra plana, entre aspas, de um mapa ali, de um planisfério, mas Rússia e Estados Unidos estão separados pelo Estreito de Bering, ou seja, é bem pertinho ali um território do outro. Lembrando que o Alasca já foi território da Rússia. O Trump, ele garante que há uma boa chance sim de nós termos um segundo encontro, que será muito mais produtivo que o primeiro, porque o primeiro eu vou descobrir aonde nós estamos e o que estamos fazendo. Será sim uma reunião importante que preparará terreno para a segunda reunião. Ele alegou antes de fazer a viagem que há 25% de chance de fracasso, mas que ele tem certeza que se a reunião não der certo, ele vai embora na mesma hora, logo já vai embora, e ele falou que o Putin, aliás, para o Putin, né, que ele vai ser o negociador mais duro que o Putin já encontrou na história. Depois, antes da sua viagem, antes de ir ali, né, e no avião, ele falou que ele tem muita esperança que seja estabelecido talvez um cessar-fogo hoje, ele não pode garantir, mas que ele vai ficar decepcionado se isso não acontecer.
Lembrando que a expectativa é que seja apresentado algum tipo de plano, que já deve ter sido comunicado por algumas autoridades. O Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, esteve conversando com o Putin na semana passada, na Rússia mesmo, e muito possivelmente algumas arestas já foram aparadas. Penso eu, galera, que dificilmente vai chegar o Putin e o Trump lá sem saber de nada um com o outro, ou o que você pensa? E você? Putz, não era isso que eu pensava, hein? Vou embora. Cara, convenhamos que existem conversas, né, de alto nível aí entre diplomatas, entre secretários, para saber algum tipo de questão prévia aí que já poderia ter sido estabelecida entre os dois. Lembrando que a Rússia promete que não vai abrir mão de nenhum território que foi invadido, que foi conquistado, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e a própria Crimeia, só que o Zelensky fala a mesma coisa, que não vai fazer um cessar-fogo que reconheça, por exemplo, que Donbás, que reconheça que Crimeia ou Kherson, enfim, sejam territórios russos. A Crimeia, perdão, a Ucrânia, ela garante, cara, que para ter algum tipo de cessar-fogo tem que continuar com o apoio militar, que a Rússia tem que indenizar, inclusive, os ucranianos de 500 bi a 1 trilhão, muito possivelmente com os ativos russos que foram congelados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e a Rússia fala coisas muito diferentes. Fala que a Ucrânia deve sair da OTAN, sair não, né, mas não deve entrar para a OTAN, que deve deixar de receber equipamentos militares por parte dos países europeus. Então são pensamentos muito díspares. Eu vejo, tá? Professor, mas se eles estão tão distantes, para que vai servir essa reunião, né? Porque vai ter algum tipo de convergência? Penso eu que numa negociação, vocês entendem, galera, que se a Rússia ela radicaliza muito para um lado, não aceito nada, nada, nada. Aí ela vai lá, por exemplo, e paralisa a frente de batalha. Fala, beleza, então a Ucrânia não precisa reconhecer que esses territórios são meus. Não parece que a Rússia cedeu alguma coisa? Mesma coisa da Ucrânia. Não vou ceder nenhum território. Aí, de repente, eles vão lá e aceitam, entre aspas, congelar a frente de batalha, manter tropas russas em territórios que antes da guerra pertenciam à Ucrânia. Então, na minha cabeça, né, faz parte de toda uma logística de negociação, de radicalizar muito dos dois lados, porque aí quando você encontra um meio termo, parece que cada um cedeu um pouco mais do que deveria ter cedido. O cara sai como se fosse uma espécie de o bonzinho da situação. Pelo menos é a visão que eu tenho. Muito possivelmente a Rússia vai ter que fazer concessões e a Ucrânia também vai ter que fazer concessões para conseguir estabelecer algum tipo de cessar-fogo. Lembrando que a Rússia, nesse momento, está levando uma pequena vantagem no campo de batalha, porque está avançando em regiões estratégicas. Conseguiu avançar em Donetsk por uma coluna de cerca de 10 quilômetros, teve uma pausa, né, nesse avanço, mas simbolicamente falando, isso mostra, né, que a Rússia está mobilizando ali 110 mil tropas. Há informações, por exemplo, que a Coreia do Norte pode estar disponibilizando mais militares, há possibilidade de convocação de mais reservistas, por exemplo. Então a Rússia, por enquanto, leva vantagem, claro, no campo de batalha. E aí, pessoal, você acredita que esse acordo, esse cessar-fogo, vai sair hoje? Lembrando que a reunião acontece agora, muito possivelmente as declarações, já está tudo programado ali, né? Onde vai ser o púlpito, cada um, o Trump e o Putin vão fazer a declaração. Caso tenha uma grande novidade, prometo que eu faço uma live aqui especial para vocês. Minha família vai me xingar um pouco? Vai me xingar um pouco, né? De eu trabalhar também sexta-noite, mas acho que vale a pena se for uma coisa muito diferente do que previa inicialmente. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado aos aliados do governo Putin, que aparentemente vem se aproximando do Trump. Por exemplo, nós temos um país chamado de Belarus, ou também conhecido como a Bielorrússia, que com certeza é um grande aliado do governo Putin. O Alexander Lukashenko, apelidado de o último ditador da Europa, ele tem ali alguns territórios que são muito estratégicos para a região do Báltico, para a região da Polônia. Existe uma área, por exemplo, chamada de Corredor Suwałki, que talvez seja um dos pontos de maior tensão do continente europeu, porque você tem o exclave de Kaliningrado, o território de Belarus, e você tem os países bálticos e a Polônia. A Polônia, por exemplo, acusa Belarus de promover uma guerra híbrida a partir de o envio de imigrantes indocumentados, para causar um caos social na Polônia. Ao mesmo tempo, Belarus acusa a Polônia de estar convocando reservistas, de estar se armando, aumentando 5% do PIB, e há a possibilidade de um ataque contra Belarus. Ao mesmo tempo, Belarus vem recebendo, o próprio Trump garantiu isso, mísseis que vão ser utilizados, colocados ogivas nucleares, que vão estar na própria fronteira da OTAN. E além disso, houve o comunicado por parte do Ministério da Defesa de Belarus que Rússia e Belarus realização exercícios com equipamentos que contêm capacidade militar nuclear.
Isso, de novo, na fronteira da OTAN, seja dos países bálticos, seja da Polônia. E é óbvio que isso preocupa. Então, acho que essa declaração do Trump, né? Tive uma conversa muito produtiva com o Alexander Lukashenko, a gente falou sobre a reunião do Alasca, inclusive, né, segundo o próprio relato do Trump, o Alexander Lukashenko fez um convite para que o Trump e a sua família venham em direção a Belarus, e aparentemente o Trump aceitou. Isso talvez incomode um pouco o continente europeu, porque a OTAN, os países bálticos, a Polônia, não veem o Alexander Lukashenko com bons olhos, ainda mais às vésperas de fazer o encontro ou o exercício nuclear com o governo Putin. Além disso, tivemos também notícias importantes sobre a possibilidade da construção de assentamentos na Cisjordânia. Eu sei que isso parece uma notícia velha, porque Israel, principalmente depois da guerra entre faixa de Gaza, né, e Israel, do atentado que o Hamas fez e a resposta de Israel, o Israel aumentou bastante a construção de assentamentos judeus no território da Cisjordânia. A gente fala de uma construção recorde, e isso é altamente condenado pela comunidade internacional. Só que existe um plano que os próprios israelenses chamam de Projeto E1, que é a criação de um assentamento que vai dividir a Cisjordânia, porque fica entre a própria Cisjordânia e Jerusalém Oriental, no território ali de Ma'ale Adumim e Jerusalém. Ou seja, Jerusalém Oriental, que seria a suposta capital do futuro Estado palestino, que é o que Inglaterra, França, a própria Alemanha vem se aproximando desse pensamento. A própria ONU coloca, já que a ONU pede para que as fronteiras voltem ao que era antes da Guerra dos 6 Dias, define como a capital do Estado palestino. Quem deu essa declaração foi o Smotrich, que é o ministro das Finanças, mas ele garantindo que o Benjamin Netanyahu e o Trump apoiam essa proposta. Os dois, por enquanto, não se manifestaram, mas segundo o Smotrich, os dois deram aval para essa proposta. Essa proposta da construção desse assentamento, ela é antiga. E essa proposta já tinha sido congelada por críticas da comunidade internacional nos anos 2000, e depois foi congelado mais recentemente, nos anos 2012, e depois congelado mais recentemente em 2020. Essa proposta, segundo o Smotrich, palavras dele, tá? O projeto tem apoio de Trump e do Netanyahu. Quem quer que esteja tentando reconhecer o Estado palestino hoje, receberá nossa resposta em campo, com fatos, que seria a criação desses assentamentos. Os assentamentos prevêem a construção de 3.400 casas que separariam o território da Cisjordânia de Jerusalém Oriental. Ou seja, é visto como mais uma provocação, mais uma tentativa de afastar a possibilidade da criação de um Estado palestino. Lembrando que o próprio parlamento israelense criou uma lei, na verdade não tem efeitos práticos, mas tem efeitos simbólicos muito grandes, que alegam que a total soberania da Cisjordânia pertence a Israel, e não a algum tipo de movimento palestino, o que, aliás, até contraria os próprios acordos de Oslo, que foram assinados em 1993 pelo Estado de Israel. O Hamas condenou, mas até aí, galera, convenhamos, normal, né? A Jordânia fez condenações, aí já foge um pouco da normalidade, porque a Jordânia é um país muito mais bem visto pela comunidade internacional. Algumas lideranças europeias condenaram, bem como o Itamaraty do Brasil e a própria ONU, alegando que a construção do projeto E1 inviabiliza, dificulta e é uma provocação contra o futuro do Estado palestino. Além disso, galera, Hezbollah também traz algumas preocupações. Para quem não sabe, o Hezbollah é um grupo xiita que atua no sul do Líbano. É um grupo que foi criado durante a Guerra Civil do Líbano, em que Israel fez uma operação chamada de Operação Paz na Galileia, e o Hezbollah surgiu com a milícia, um grupo armado que resistiu àquela ofensiva de Israel. Foi financiado pelo Irã. O grupo surge no comecinho da década de 80, a Revolução Iraniana acontece em 1979, não é coincidência, e desde então eles ganharam apoio de parte da população e, além de serem uma milícia, um grupo armado, atuam também como um partido político e também pregam a destruição do Estado de Israel. Pois bem, galera, o Hezbollah não é o Líbano, são coisas diferentes, né? O Líbano é um país reconhecido internacionalmente. O Hezbollah é visto como um grupo terror por grande parte dos membros da comunidade internacional. E Israel fala que, apesar de ter alguns problemas fronteiriços com o Líbano, conseguiu, por exemplo, fazer um acordo, por exemplo, de áreas de pesca ali no Mar Mediterrâneo, então consegue algum tipo de mediação com o Estado do Líbano, mas não enquanto houver o Hezbollah. E sendo sincero, aparentemente o governo do Líbano também cansou do Hezbollah. O governo do Líbano aceitou uma proposta dos Estados Unidos e de Israel para desarmar o Hezbollah até o final de 2025.
Só esqueceram de avisar o Hezbollah, né? Porque o Hezbollah, obviamente, não concorda com essa proposta. Hoje, a própria liderança do Hezbollah garantiu, por exemplo, que o Líbano está se vendendo para Israel e que eles não vão se desarmar enquanto não houver a criação do Estado palestino e o fim das hostilidades de Israel no território do sul do Líbano. É que Israel fala que as hostilidades só existem porque existe o Hezbollah. O Hezbollah fala que ele só existe porque existem as hostilidades de Israel. Então fica essa disputa, né, entre esses dois grupos. Essas palavras, de novo, não fui eu que falei, tá? O próprio líder do Hezbollah coloca que existe a possibilidade de um caos geral no Líbano, porque eles não vão aceitar o desarmamento. O que ele está falando é que o Líbano, se continuar com essa proposta de desarmamento do Hezbollah, pode fazer com que o país entre numa guerra civil. E aí fica a questão, e eu não sei responder para vocês. Quem é mais poderoso? O Estado do Líbano ou o Hezbollah? Difícil a gente saber de verdade, tá? Mas pode ser, até porque é uma proposta apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, que caso comece algum tipo de guerra generalizada no Líbano, por conta das ações do Hezbollah, claro que pode ter algum tipo de ajuda de Israel e dos Estados Unidos. Que, querendo ou não, galera, acho que é muito o que o Benjamin Netanyahu até deseja. Portanto, o Líbano está sim sob risco de uma guerra civil. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.